Olá, galerinha aqui do canal Karine Dicas Preciosas, boa tarde! E o tema do vídeo de hoje vai se chamar A História de Rebeca, essa linda mulher e sensacional mulher chamada Rebeca. E quem escolheu essa história do vídeo de hoje se chama Stephanie, que é uma inscrita aqui do canal, uma querida, uma amiga muito querida, que tá comigo desde o começo do canal, Karine Dicas Preciosas. Obrigada, Stephanie, por ter escolhido esse tema sobre essa mulher maravilhosa. Eu vou confessar para vocês que quando ela escolheu esse tema aqui pro canal, eu fiquei com um friozinho na barriga, porque eu nunca tinha falado sobre Rebeca, nunca tinha estudado sobre Rebeca, eu já tinha ouvido pregações sobre Rebeca, mas eu, Karine, nunca tinha falado sobre Rebeca. Então, eu andei estudando um pouquinho, escutando algumas pregações sobre ela, lendo a palavra sobre essa mulher fenomenal chamada Rebeca. E vamos para lá, vamos para a palavra do Senhor, ler um pedacinho sobre a história dela. Vamos ler aqui em Gênesis, versículo 24, capítulo 24, versículo 16 ao 21. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-lhe despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio e atentamente para saber se teria o Senhor levado o bom termo à sua jornada ou não. Somente até aí, pessoal. Então, gente, essa história é muito linda. Estudando um pouquinho sobre Rebeca, eu me apaixonei pela personalidade dela. Já começa o versículo 16 de Gênesis 24 falando que ela era uma moça muito formosa. Então, Rebeca, ela era uma mulher linda, de aparência muito bonita. O significado do nome de Rebeca é beleza que enlaça. Então, ela já era um nome profético, ela era muito linda, mas o que me encantou não foi a beleza de Rebeca. O que me encantou foram as características da sua personalidade, que a gente vai ter uma noção aqui, um pouquinho dessas características. Eu vou começar falando sobre a humildade de Rebeca. A humildade de Rebeca, gente, Rebeca, ela já começa falando com aquele servo, ela estava indo retirar água naquele poço, ela já começa falando com aquele servo, isso significa o quanto ela era humilde. Se vocês estudarem um pouquinho a história de Rebeca, no versículo 24 e 25, vocês vão perceber, entender que Rebeca vinha de uma família rica, uma família que tinha posses, ela era uma menina rica. Então, já por aí eu já me encantei por ela, pela humildade que ela tinha, gente. Eu fiquei assim encantada com ela. E mais, gente, ela era proativa, né? Se você ler novamente, com calma aí na sua casa, depois eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para ler Gênesis 24 e 25 para conhecer toda a história dessa mulher sensacional. Você vai ver que ela era proativa porque ela falou assim. Acabando, lá no versículo 19, acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam. Gente, o servo não pediu para ela tirar água para os camelos. Ela foi proativa. Ela falou: eu vou tirar água para todos os teus camelos. E lendo a história dela na palavra do Senhor, eu percebi, eu li que Eliezer, que era o servo que estava lá com ela, tinha levado 10 camelos. Em média, cada camelo bebia 178 litros de água. Isso significa que ela retirou do poço mais ou menos 1.780 litros de água para dar de beber para aqueles 10 camelos. Gente, ela era trabalhadora, ela não tinha preguiça, ela era proativa.
né? Isso é muito bom, é muito lindo. Você conhecer uma mulher que seja assim humilde, que além de bonita de aparência, ela é proativa. E lá no versículo, vamos conhecer outra característica dela. Ela era hospitaleira. Mais pra frente, vocês lendo no versículo 28 ao 37, aqui de Gênesis 24, eu não vou ler agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês vão perceber que ela também oferece a casa dela para que o servo vá descansar. Ela fala: na casa do meu pai tem estalagem para os camelos, tem palha para os camelos e tem um quarto. Então, Rebeca, além de tudo isso, ela era hospitaleira. Gente, isso é muito lindo, é muito bom você estar na presença de uma pessoa que ela é hospitaleira, você se sente bem na casa dela, você se sente bem na presença dela. Rebeca tinha isso com ela tinha empatia pelo outro, ela era hospitaleira, né? E assim, mais pra frente, que eu não vou ler para não se prolongar nesse vídeo, vocês vão ver que o servo, né, ele ficou encantado com Rebeca, ele tinha sido enviado pelo seu patrão Abraão para escolher uma esposa para filho de Abraão. Rebeca, ela foi escolhida para ser esposa de Isaac, o filho amado de Abraão. Então, mais lá para frente, vocês vão ver que ela prontamente foi. Quando o servo falou assim para ela: você quer ir, né, no versículo deixa eu dar uma lidinha aqui na palavra do Senhor. No versículo 58 de Gênesis 24, ela fala: eu irei. Isso significa que ela era uma mulher ousada, gente. Ela era uma mulher ousada. Ela não tinha medo do novo. Ela simplesmente falou: eu irei. Eu irei para o meu futuro esposo. Gente, isso é muito lindo, né? A gente não tem medo do novo, é uma coisa que eu acho muito linda nas pessoas. Infelizmente, eu não sou assim. Eu tenho medo do novo. Até meu marido sempre brinca comigo. Ele fala: Cá, você tem medo do novo. E eu acho isso muito lindo, né? Na Rebeca. Ela foi ousada. Ela aceitou ir para uma cidade estranha, para um povo estranho que ela não conhecia ninguém. Onde ela seria esposa de Isaac, recomeçaria uma nova história ali com Isaac, construiria a família dela, uma família muito linda, né? Ela teve 2 filhos com Isaac, Esaú e Jacó. Mas, gente, o que me encantou muito nela foi isso. Foram essas características de Rebeca, né? Ela era humilde, ela era proativa, ela era trabalhadora, ela era hospitaleira, ela era ousada. Você imagina o quanto ela somou nesse casamento com Isaac, né? Às vezes a gente fica falando: nossa, Senhor, quem aí é solteira, né? Fica a dica aí para quem é solteira, para quem é solteiro, né? Também para os homens aí que desejam se casar, né? Que querem construir uma família. Gente, é muito lindo você ser humilde, você ter empatia pelo outro, você ser hospitaleiro, você ser proativo, né? Você fazer com que as pessoas se sintam bem na sua presença, todo mundo quer estar perto de você. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre como a gente se tornar pessoas melhores aqui com Rebeca nessa história dela. Espero que vocês tenham gostado da história de Rebeca, tá bom? Se vocês gostaram, deixam o seu like aqui no canal, compartilhem o link do canal aí nos grupos, se inscrevam para quem não é inscrito, tá bom? Para que o canal Karine Dicas Preciosas possa chegar a mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado da história e tenham sido abençoados.